Calorias. Vamos conversar sobre elas? Bom, a primeira coisa que você precisa entender sobre as calorias, eu vou precisar da sua ajuda. Eu quero que você visualize junto comigo a seguinte situação. Quando você vai ao supermercado e você vai passando pelas prateleiras, você vai pegando o seu carrinho de compras e você vai selecionando nas prateleiras aqueles produtos alimentícios que você vai levar. E você vai adicionando ao seu carrinho de compras. Aqui eu quero que você enfatize, na sua mente aí, obviamente, os produtos alimentícios, porque no supermercado você vai encontrar produtos de limpeza também, mas aqui, como a gente está falando de alimentação, eu quero que você foque nos produtos alimentícios. Pronto. E você, pelo menos alguma vez, já deve ter olhado o rótulo desses produtos. E é justamente onde a gente entra no seguinte fato: a presença das calorias nos rótulos dos produtos alimentícios. Lá naquela embalagem que tem o rótulo, tem uma tabelinha, que lá você tem lá o valor calórico. Geralmente vem escrito valor energético. Então, tem lá um número e tem lá as calorias. Pronto. Mas de onde é que vem aquele número? A empresa colocou aquele número partindo de que princípio? Como é que eles chegam àquele número? É o que eu quero te mostrar e eu quero que você entenda nessa aula isso. De onde é que vem essas calorias? Bom, o que você precisa saber de imediato é que as calorias dos alimentos ou produtos alimentícios são provenientes dos macronutrientes. E você já sabe quais são os macronutrientes. São os carboidratos, as proteínas e os lipídios, como estão aí na tela também para a gente já ter essa noção. Você já teve aula sobre esses três elementos aí. Então são esses três nutrientes que fornecem as calorias, que determinam as calorias dos alimentos. Vamos falar de cada um. No caso dos carboidratos, cada 1 grama de carboidrato fornecem 4 calorias. Quanto às proteínas, é a mesma coisa. 1 grama de proteína está fornecendo também 4 calorias. Agora, quando vamos aos lipídios, se a gente pegar 1 grama de lipídio, eles fornecem 9 calorias. Ou seja, nessa parte final aqui, é justamente por essa razão que as pessoas costumam ter um certo receio, de consumir uma alimentação, uma refeição rica em gordura mesmo, feita com óleo, com fritura, enfim, lipídios, gorduras. Porque existe uma crença de que esses alimentos engordam. Por que existe esse temor todo? Por essa razão. Porque se aquele alimento tem ali lipídios na sua composição, ou enfim, os lipídios foram usados no preparo daquela refeição, por exemplo, algum óleo, então tem óleo, tem lipídio, tem gordura. Então aquela refeição, aquele alimento vai ter esse elemento, o lipídio, na composição. Então normalmente você acaba tendo uma refeição final mais calórica. E obviamente, se você consome muitas calorias, você acaba atrapalhando ali no controle do peso e sim, você pode ganhar peso com isso. Então é por conta disso, que existe esse temor em relação às gorduras. Porém, você já viu na aula de lipídios aqui do curso que os lipídios são essenciais. Então, você já sabe que eles são importantes. A grande questão é de qual fonte alimentar vai estar vindo esse lipídio e, obviamente, a quantidade também é importante. Agora que você já viu a parte da teoria de onde vêm as calorias, nessa parte aqui da aula eu quero te mostrar na prática, trazendo um exemplo real de como é que você vai entender de onde que vêm essas calorias. Perceba, aqui eu trouxe um exemplo de um pote de iogurte de 200 gramas o pote. Repito, é um exemplo real. E aí eu peguei as informações que estavam no rótulo e coloquei aqui na imagem do slide para você conferir a tabela onde vem justamente o quê? Aquilo que eu tinha falado antes. Você pega um produto alimentício, exemplo, o iogurte, você tem na embalagem o rótulo, você tem lá uma tabelinha. Essa tabela geralmente vem escrito informação nutricional ou tabela nutricional. E nessa tabela você vai ter a descrição dos nutrientes e as suas respectivas quantidades que estão naquele produto alimentício. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse pote aí, a gente tem de carboidrato quanto? 25 gramas. De proteínas, 4,6 gramas. Já em relação às gorduras totais, 2,1 gramas. Como eu mostrei anteriormente, cada grama desses nutrientes aqui, desses macronutrientes, fornecem um valor calórico. Portanto,
Se a gente tem para cada 1 grama de carboidrato 4 calorias, se aqui nós temos 25 gramas de carboidratos, quantas calorias nós temos somente pela parte dos carboidratos? Basta que a gente pegue 25 e multiplique por 4. Vamos encontrar um valor de 100. Ou seja, nesse pote de iogurte aí, 100 calorias são provenientes apenas da parcela dos carboidratos. Fazendo o mesmo cálculo com as proteínas, a gente tem uma contribuição de 18,4 calorias. E fazendo o cálculo com as gorduras, lembrando que nesse caso a multiplicação é por 9, né? A gente tem uma contribuição de 18,9 calorias. Ok. Se são os carboidratos, as proteínas e os lipídios que vão gerar as calorias de um alimento, a gente já tem a quantidade aqui de carboidrato, de proteína e de lipídio. Somando, a gente tem o quê? O valor calórico total desse produto alimentício, que é de 137,3 calorias. Que inclusive lá no rótulo do produto já tinha escrito isso. Olha aqui, 137 calorias. Obviamente, né, foi um número aproximado. Então esse é o valor energético, esse é o valor calórico desse iogurte. Então agora você já sabe. Quando você encontrar um produto que tem lá um valor calórico, você já vai saber de onde é que vem essas calorias. Então era isso que eu queria que você soubesse. Eu acredito que você já ficou com isso bem claro. Agora temos algumas observações. A primeira observação que eu faço é a seguinte. Na tabela que você encontrar lá de um produto, pode ser que nela venha descrito alguns outros itens, nutrientes. Por exemplo, fibras. Eles podem colocar a quantidade de cálcio, então podem ter outros elementos. Aqui nesse slide eu especifiquei apenas os carboidratos, as proteínas, os lipídios, porque são esses os nutrientes que vão determinar o valor calórico. Como estou falando de calorias, somente eles me importavam. Então, outro detalhe bem interessante é em relação à quantidade aqui que nós temos de proteínas e gorduras. Perceba, a gente tem quantidade em gramas de proteínas mais do que o dobro da quantidade em gramas de lipídios. Né? Relembrando, lipídios, as gorduras totais ali são presentes em que quantidades? 2,1 gramas aqui nesse pote de iogurte. Já as proteínas, 4,6. Repito, tem mais do que o dobro de proteína do que de gordura. Agora, quando a gente pensa na questão calórica, nós estamos vendo o quê? Que os lipídios, as gorduras, estão tendo mais representação nas calorias do que as proteínas. E isso acontece por quê? Por conta daquilo que eu mostrei anteriormente, de que os lipídios, tratando-se, né, de você comparar em gramas a mesma quantidade de lipídio e de proteína, o lipídio é muito mais calórico. Então, apesar de a gente ter aqui menos lipídios, menos gorduras na composição, pegando a parte de contribuição calórica, tem mais calorias provenientes de gordura do que calorias provenientes de proteínas. Então, você vai associando aqui agora um pouco da teoria com um pouco da prática, que eu estou te mostrando na prática como é que você pode estar fazendo esse exercício no seu dia a dia. No seu dia a dia, quando você for ao mercado, no supermercado, você vai lembrar dessa aula, de alguma coisa que você viu aqui que possa de repente ser uma novidade para você. Mas também trago uma outra observação, que é referente à questão da porção. Perceba que na tabela tem escrito porção de 200 gramas um pote. Nesse caso coincidiu de eu estar trazendo a tabela referente ao total do produto, porque ali no pote tem escrito 200 gramas. Mas vamos supor que você, ao invés de 200 gramas, o pote inteiro, vamos supor que você consumiu a metade do pote de iogurte, ou seja, você consumiu 100 gramas. Consequentemente, você vai consumir a metade dos nutrientes que estão nessa tabela. Por exemplo, ao invés de 25 gramas de carboidratos, você vai consumir quanto? A metade, 12,5 gramas de carboidratos. E assim, sucessivamente. Inclusive nas calorias, ao invés de 137 calorias, você vai consumir a metade disso, em torno de 69 calorias. Inclusive, isso que eu acabei de falar é algo que acontece bastante, é um erro, né, que acontece bastante. Vamos pegar um outro exemplo, um biscoito. Então vamos imaginar que a pessoa comprou um biscoito recheado, um pacote inteiro. E ela viu rapidamente lá no pacote que tinha escrito lá na parte das calorias, no valor energético, o valor de 100 calorias. Aí, erroneamente, a pessoa já acha que naquele pacote inteiro tem 100 calorias. Mas se a pessoa tivesse olhado com mais cuidado, ela teria visto que, por exemplo, então aqui agora é algo hipotético, ela teria visto que aquelas 100 calorias eram referentes a 3 unidades de biscoitos, que é a porção. Então,
em uma porção de 3 unidades de biscoitos, ela teria sim 100 calorias. Mas aquele pacote de biscoitos que a pessoa comprou e que ela comeu o pacote inteiro, tinham não 3, mas tinham 9 unidades de biscoitos. Portanto, qual é a conclusão? Ao invés de 100 calorias, como a pessoa imaginou, na verdade a pessoa acabou de ingerir 300 calorias. Então é importante que você saiba que aquela tabela, aqueles valores de cada nutriente ali escrito, é referente a uma porção. Então você tem que atentar-se a esse fato. Será que aquilo tudo que está escrito ali é referente a todo o produto, como foi o caso do exemplo do iogurte? Ou será que aquela quantidade é referente a uma porção, uma parte daquele produto? Então você tem que saber isso para você saber exatamente o que você vai estar consumindo e em que quantidades, né? Isso é muito importante. E aqui, preste atenção nessa comparação que é bem interessante que eu fiz aqui. Vamos imaginar uma colher de sopa de açúcar refinado. Nessa colher de sopa você vai ter 25 gramas de açúcar refinado, que vai ter um total calórico de aproximadamente 100 calorias. Vamos imaginar também uma colher de sopa, só que agora de aveia em flocos. A gente vai ter 25 gramas dessa aveia em flocos, que também vão gerar um total calórico de aproximadamente 100 calorias. Aí, alguém pode estar se perguntando, talvez você esteja se perguntando isso, né? Bom, se uma colher de sopa de açúcar refinado tem aproximadamente 100 calorias, e uma colher de sopa de aveia em flocos também tem aproximadamente 100 calorias, tanto faz eu consumir uma colher de sopa de açúcar refinado ou uma colher de sopa de aveia em flocos, o impacto é o mesmo? A resposta é não. Não é o mesmo impacto. Na dúvida, se pergunte o seguinte: tá, mas é caloria de quê? Porque veja só, no caso do açúcar refinado, se a gente for detalhar a composição dos macronutrientes, é basicamente puro carboidrato. Então aquelas 100 calorias são basicamente provenientes dos carboidratos. É quase puro carboidrato mesmo, tendo ali apenas traços de proteínas. Agora, quando a gente vai avaliar a composição de macronutrientes daquelas 100 calorias da aveia em flocos, aquela colher de sopa de aveia em flocos, a gente vê uma composição bem diferente. Tem carboidrato, mas também tem proteína, tem lipídios, fora a questão das fibras, vitaminas e minerais. Ou seja, qual é a conclusão dessa comparação que eu trago para você aqui? Caloria não é tudo igual. Por mais que você tenha 100 calorias de um alimento e 100 calorias de outro alimento aqui, o impacto não é o mesmo. Porque, como a gente viu aqui, podem ser 100 calorias de puro açúcar mesmo, né? Açúcar simples, carboidrato puro. Ou você pode ter 100 calorias de carboidrato, proteína, lipídio, de fibras, de vitaminas, de minerais. No caso, né, as vitaminas e os minerais não são elementos que interferem nas calorias, mas são elementos que enriquecem nutricionalmente. Ou seja, são calorias realmente que vão nutrir o seu corpo, porque além das calorias tem também os nutrientes, como vitaminas e minerais. Então tudo isso é importante. Caloria, repito, não é tudo igual. A fonte alimentar dessa caloria interfere em muito no impacto final dessa caloria no seu organismo. Olha só que interessante isso, gente. Muito importante isso. Agora, em resumo, qual é o entendimento que você precisa ter? Que é por meio dos alimentos que nós vamos obter as calorias que nós precisamos. E, em resumo, essas calorias elas são importantes por qual motivo? Porque elas fornecem energia para o nosso corpo. Energia essa que vai ser importante para você fazer de repente um esporte, mas não só para essa questão de exercício físico, tá? A caloria, a energia é importante porque no seu dia a dia, nas atividades básicas do seu dia a dia, como por exemplo uma simples caminhada. E eu não estou falando agora de caminhada necessariamente de exercício, caminhar, andar. Eu estar aqui, ó, gesticulando, mexendo os meus braços, eu estou gastando energia. E para isso eu precisei ter consumido algo. Então as calorias são importantes para isso, para a gente ter disposição, energia, vitalidade. Repito, por último, o que você precisa entender é isso. As calorias não são nossas inimigas. Na verdade, nós é que determinamos se essa caloria vai ser boa pra gente ou
se ela vai fazer algum mal pra gente. Porque, como eu disse, a fonte alimentar é importante. A fonte alimentar muda e muito o impacto daquela caloria e, obviamente, a quantidade também é importante. Ou seja, a quantidade de calorias que você consome naquela refeição, na outra, ao final do seu dia, também é super importante. Te vejo na próxima aula.